Sou o professor Augusto Moura, vamos tratar da parte de cálculo de volume. Quando se fala de cálculo de volume em concursos públicos, normalmente se restringe a algumas figuras geométricas, não é igual à geometria espacial inteira. Então, normalmente se restringe às questões mais simples, às figuras mais fáceis de calcular. Normalmente o cubo e paralelepípedo retângulo. Então vamos ver essas duas figuras e vamos ver algumas questões de prova relacionadas a isso. Bom, primeiro vamos ver a figura conhecida como cubo. Cubo. Vamos voltar. O cubo é uma figura formada por arestas iguais. Cubo. Cubo possui arestas iguais. Então temos o comprimento, que é chamado de A, normalmente é representado pela letra A largura, letra A, e a altura também A. Então essas três dimensões são iguais. Quando essas três dimensões são iguais, comprimento, largura e altura, o sólido geométrico formado é conhecido como cubo. O volume de um cubo é calculado multiplicando comprimento vezes altura vezes largura. O volume do cubo é A elevado ao cubo. As três arestas são iguais. Cada linha dessa é conhecida como aresta. Cada linha é uma aresta do cubo. Bom, a segunda figura que é muito importante que você conheça é chamada de paralelepípedo retângulo. É parecido com o cubo, só que as dimensões são diferentes. Eu tenho o comprimento representado aqui pela letra A, largura representada pela letra B, e a altura é representada pela letra C. O volume é o produto do comprimento vezes largura vezes altura. Essa figura é chamada de paralelepípedo retângulo, reto retângulo. O paralelepípedo reto retângulo tem a forma de uma caixa de sapato, por exemplo. Então, o volume é calculado assim, multiplicando A vezes B vezes C. A vezes B vezes C é o volume de um paralelepípedo retângulo. Vamos ver algumas questões de prova para que você se acostume com a ideia das questões de concurso público. Vamos ver? Está aí, ó, uma caixa d'água de forma de um paralelepípedo reto retângulo, cujas medidas são 0,12 decâmetros de comprimento, 60 centímetros de largura e 1,35 metros de altura, está com 1/3 da respectiva capacidade de água. O volume d'água em metros cúbicos que falta para deixar o reservatório completamente cheio é de... Bom, veja que essa questão deu unidades diferentes, deu unidade decâmetro, centímetro e metro. É necessário converter para a mesma unidade. A resposta ele quer em metros cúbicos, então o ideal é fazer o cálculo todo em metros. Então vamos ver aí como resolver nossa questão. Uma caixa d'água tem a forma de paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 0,12 decâmetros, 120 decâmetros. Bom, primeiro temos que transformar decâmetro para metro. Move-se a vírgula uma vez para a direita. Vai ficar 1,2 ou 1,20 metros. Bom, 90 centímetros. 90 centímetros, transformando em metros, aí você vai mover a vírgula agora da direita para a esquerda duas vezes. Ó. Então vai ficar, a vírgula está nessa posição, vai ficar 0,90 metros. 90 centímetros é o mesmo que 0,90 metros. E a outra medida, que é 1,35 metros, bom, vai continuar como está. Então agora eu tenho as três medidas em metro. Vamos calcular o volume. O volume é o produto das três dimensões, A vezes B vezes C, que é o comprimento, 1,20, largura 0,9, não precisa colocar o zero no final, não tem significado, e vezes 1,35. Este vai ser o volume. Bom, só que ele disse que está com 1/3 da respectiva capacidade. Então o volume total vai ser o volume que tem de água é 1/3. Quando ele diz quanto falta para deixar o reservatório completamente cheio, o volume que falta, se aqui temos 1/3, o volume que falta vai ser 2/3. Então o que eu quero calcular é 2/3 do volume total.
Então, primeiro vamos calcular o volume total. Vamos multiplicar 1,2 vezes 0,9 vezes 1,35. Já sabe, isso tem que ser feito sem calculadora. Vamos fazer aqui no canto o cálculo. 1,35, vamos multiplicar por 0,9. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 3, 27. E 4, 31. 9 vezes 1, 9. E 3, 13. 3, 12. Ó, 12. Temos 3 casas decimais, 1,215. Agora eu tenho que multiplicar por 1,2. Então, multiplicando agora por 1,2. Ó, repetindo aqui, 9 vezes 5, 35. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 3, 27. E 4, 31. 9 vezes 1, 9. E 4, 9 e 3, 12. Agora o próximo, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Cuidado para não errar, né? Senão vai ter que fazer a conta toda de novo. 5, 1, 2 e 1. Somando, 0, 8. 4 e 1, 5. 2 e 2, 4. 1. Temos 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Ó. 1, então o volume vai ser de 1,458 metros cúbicos. Esse é o resultado do produto. Só que não é o volume que eu quero. O volume que eu quero é 2/3 disso. Então o volume que eu quero é 2/3, que é o que falta para completar. Então você multiplica por 2 e divide por 3. Multiplicando por 2, 2 vezes 8, 16. 2 vezes 5, 10 e 1, 11. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 2 vezes 1, 2. Então 2,916. Dividindo por 3, o resultado disso vai ser 29 por 3, vai ficar 0,2. 29 por 3 dará 9. 9 vezes 3, 27. Vai sobrar 2. 21 dá 7. E 6 por 2. Então, o resultado, ó, conseguimos aí, a conta está correta, 0,972. Bom, minha gente, viram aí o cálculo e o tempo que demora? Na prova, você vai ter que fazer assim, vai ter que fazer as contas. Como eu disse, não treine com calculadora, que você está perdendo tempo. Na hora que você pegar a questão na prova, você não vai conseguir fazer os cálculos com rapidez. Você tem que desenvolver isso, tem que voltar a fazer conta. Bom, vamos partir para a nossa próxima questão. Está aí para você anotar. E vamos partir para a próxima. A professora Márcia queria ensinar para seus alunos a relação existente entre litros e centímetros cúbicos. Para tanto, ela despejou o correspondente a 1 litro d'água em um vasilhame, com formato interno de paralelepípedo reto-retângulo. Estão vendo aqui o formato? Cuja capacidade era também de 1 litro. As dimensões da base eram 10 e 20 centímetros. A altura interna em centímetros desse vasilhame era... Bom, em primeiro lugar, você tem que lembrar, né, que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, que é o mesmo que 1.000 centímetros cúbicos. Então, 1 litro, se o recipiente, se o vasilhame cabia exatamente 1 litro, é porque a capacidade dele era de 1.000 centímetros cúbicos. O volume é A vezes B vezes C, comprimento, largura e altura. Esse volume tem que ser de 1.000. A foi dado, o valor de A 10 centímetros, o valor de B 20 centímetros e o valor de C vai ser justamente a altura do recipiente. Então temos aí a altura. Lembrando que o recipiente tem esse formato, um paralelepípedo reto-retângulo, comprimento, largura e altura. A 10, B 20 e C vai ser a altura. O produto tem que dar 1 litro, que é 1.000 centímetros cúbicos. O resultado disso então é 1.000 igual a 10 vezes 20, 200 C. Logo, o C vai ser 1.000 dividido por 200, vai ser o valor de C. Significa que o valor de C vai ser de 5 centímetros. Então, o resultado da nossa questão, 5, gabarito, letra D. Bom, todos conseguiram acompanhar essa ideia? Então, essa é a resolução desse problema. Vamos ampliar aí para que você possa fazer suas anotações.
como eu disse, em prova é muito comum esse tipo de questão, envolvendo cubo e paralelepípedo reto retângulo. Bom, vamos continuar com a nossa próxima questão. Vamos passar adiante. Essa é a nossa próxima questão. Vamos fazer a leitura. Um tanque em formato de prisma reto retangular, cujas dimensões são 3,5, 3,5 metros, 1,2 metros e 0,8 metros, está completamente cheio de água. Durante 3 horas e 15 minutos, há uma vazão de 12 litros por minuto de água para fora do tanque. Lembrando-se que 1 metro cúbico são 1.000 litros. Após esse tempo, o número de litros de água que ainda permanece no tanque é igual a... Bom, vamos fazer nosso cálculo. Temos que primeiro calcular o volume do tanque. Quanto é o volume do tanque? Cheio. Ele disse que estava completamente cheio, então vai ser 3,5 vezes 1,2 vezes 0,8. Este é o volume. Bom, e qual foi o volume perdido? O volume perdido será 3 horas e 15 minutos, são 3 horas e 180 minutos, mais 15 minutos, dá 195 minutos. Bom, vezes 12 litros a cada minuto, então esse vai ser o volume perdido. Bom, vamos ver aí o resultado disto. Então, o resultado disto, ó, lembrando que o primeiro aqui está em metro cúbico, tem que multiplicar por 1.000 o resultado, né? Então vai ficar 3,5 vezes 12, resultado 1,2, vai ficar 2 vezes 5, 10, 2 vezes 3, 6 e 1, 7, e 5 e 3. Ó. Então vai ficar 0, 2, 4, 4 e 20, tem duas casas decimais. Multiplique por 0,8. 0,8 vai ficar 8 vezes nada, nada, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 4, 32, e 1, 33. 3.360, 3,36 metros cúbicos, multiplicando por 1.000, 360 litros. Já o volume perdido vai ser 195 vezes 12. Vamos ver o resultado? Vamos ampliar aí para que você veja. 2 vezes 5, 10, 2 vezes 9, 18, e 1, 19, 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2, e 1, 3. Ó, 5, 9, 1, e vai ficar 0, 4, vai 1, 13, vai 1, 2, 2, 340. Bom, a diferença é o volume que ainda permanece no tanque, 3.360 menos 2.340. Resultado, ó, 0, 2, 0, 1. 1.020 litros permanecem no tanque. Resposta da questão, letra B. Está aí. Bom, anote aí, faça suas anotações, pare o vídeo e vamos continuar. Bom, gente, vamos continuar. Nossa próxima questão. Uma caixa transparente tem a forma de um paralelepípedo que pode ser totalmente preenchida com 3 cubos na altura e 5 no comprimento e 2 na largura. Bom, vamos ver aqui, né? Se usarmos cubos com aresta medindo metade do tamanho, quantos cubos serão necessários para preencher totalmente essa caixa? Então, vamos ver o cálculo. Ó. Veja, o valor de A é a aresta do cubo. Ó. Temos 5 cubos no comprimento, 2 na largura e 3 na altura. Então, eu posso dizer que o volume total vai ser 5A vezes 2A vezes 3A. O volume total dessa caixa vai ser 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30A elevado à terceira. Bom, agora eu quero usar arestas medindo metade do tamanho, né, dos cubos. Se for metade, o novo volume, né, quantos cubos vão ser usados? Bom, esse volume seria calculado assim, ó, né, se for metade, eu terei que o volume será, bom, se é metade, então não vai ficar mais 5A, vai ficar 10A. Se eu usar metade, veja, se eu usar metade, o que vai acontecer aqui?
cada cubinho desse, né, eu tenho no total os 30 cubos. Mas se a aresta for metade, veja o que acontece. Ó, um cubo de A por A por A, cada cubo desse se transforma em quantos cubos? Se eu pegar metade, ó, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. Na verdade, eu vou ter 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 cubos. Ou seja, cada cubo deste vai ser multiplicado por 8 cubos. Certo? Então, se usarmos cubos com aresta medindo metade, veja, aqui eu tenho 30 cubos. Como vai multiplicar por 8 cubos, cada cubo desse vai ser substituído por 8, então o resultado, o número de cubos será 8 vezes 30. No total eu terei 240 cubos menores. Então, cubo maior são 30. Cubo menor vai ser 8 vezes. Vai ser 8 vezes 30, 240. O gabarito, letra E. Todos conseguiram acompanhar a brincadeira? Maldosa, né? Então, uma questão muito maldosa essa comparação feita. Vamos para mais uma questão. Uma caixa com faces retangulares tem dimensão 8,4, 2,52 e 4,2 metros. A caixa deve ser completamente preenchida com caixas cúbicas de mesma dimensão. Se o número de caixas cúbicas deve ser o menor possível, quantas caixas cúbicas serão necessárias? Bom, minha gente, para eu responder essa questão, veja, eu tenho um paralelepípedo reto retângulo e eu vou preenchê-lo com cubos. Aqui eu tenho 8,4, 2,52 e tenho 4,2. Bom, eu vou colocar aqui cubos, ó, aqui dentro. Cubos. Bom, quantos cubos eu vou ter que colocar para preencher essa caixa? Bom, vai depender do número de da aresta. Só que as arestas aqui são iguais, comprimento, largura e altura. Então, eu tenho que ter um número que seja divisível, divida 8,4, 2,52 e 4,2. Se eu arredondar aqui, ó, colocar as mesmas quantidade de casas decimais, significa que eu tenho que ter um número que divida 840, se eu usar em centímetro, 252 e 420. Eu estou usando aqui o valor em centímetro, foi dado em metro, mudei para centímetro, 840 centímetros, 252 centímetros e 420 centímetros. E eu vou procurar o MDC, o divisor comum. Vamos ver quem é o divisor comum? Esse número é divisível por 2. Ó. Observe, vai ficar 840 por 2, dá 420. 252 por 2 dá 126. E 420 por 2 dá 210. Outro divisor comum continua sendo 2. 420 por 2 dará 210, dará 63, dará 105. O próximo divisor comum agora é 3. 210 por 3 dá 70, 63 por 3 dá 21 e 105 por 3 dá 35. Agora tem outro divisor comum que é 7. 70 por 7 dá 10, 21 por 7 dará 3 e 35 por 7 dará 5. Esse é o MDC, o divisor comum. Ó. Significa o lado do cubo. O lado do cubo tem que ser 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, 12 vezes 7, 84 centímetros. Esse é o lado da aresta do cubo. Cada aresta tem que ter 84 centímetros. Bom, se eu tenho um comprimento de 840 e a aresta do cubo mede 84, eu vou ter no comprimento 10 cubos. 10 cubos. Bom, se a largura é 252 e eu dividir pelo tamanho de cada cubo, que é 84, significa que na largura eu vou ter 3 cubos. Bom, e se eu pegar o 420 e dividir por 84, que é o tamanho de cada cubo, isso vai me dar 5 cubos na altura. Então eu tenho 10 no comprimento, 3 na largura e 5 na altura. O total de cubos será 10 vezes 3 vezes 5. Dá 150 cubos pequenos para preencher essa caixa exatamente. Resultado da nossa questão, letra A. Bom, eu sei que é maldoso, né? Mas essas são as questões aí de concurso que envolve a parte de cálculo de volume.
Muito importante você treinar o volume de um cubo e o volume do paralelepípedo reto retângulo. Bom, minha gente, ficamos por aqui. Para que você possa anotar, está aí ampliado. E até o nosso próximo encontro.